Que o Senhor venha ministrar o coração da tua filha. Que o Senhor venha, Deus, extrair tudo aquilo que o Senhor quer extrair dela essa noite. Tudo aquilo que vem de ti, que o Senhor já ministrou no coração da tua filha. Que o Senhor, Deus, possa derramar sobre as nossas vidas hoje. Nós recebemos ela essa noite no caráter de profetisa, de mulher de Deus e abençoada do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bispo falou que muitas pessoas, estavam gripadas. Realmente, eu quase liguei também para falar misericórdia. Ontem eu estive no hospital para ver se estava tranquilo para eu vir hoje. Tentei me cuidar o dia inteiro. Acho que eu nunca bebi tanto soro, remédio na vida, para estar aqui hoje com vocês. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Eu vou ler, os irmãos só acompanham. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabes de onde vem e para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Amém? Eu vim falando com o Senhor, meditando durante o dia e falando: Deus, o Senhor conhece o teu povo, o Senhor tem algo a falar com aquele povo. E desde o começo do culto, eu vi o bispo citando tudo aquilo que Deus havia gerado no meu coração. Eu vejo como confirmação da parte de Deus para as nossas vidas nessa noite. O texto a qual eu quero ler com os irmãos, relatar essa história, a qual Jesus tem uma conversa com um fariseu. E os fariseus, eles eram doutores da lei, sábios, teólogos, mestres, conhecedores da palavra de Deus. E quando Jesus ele vem à terra, ele começa a trazer questionamentos, começa a gerar dúvidas naqueles que já eram conhecedores da palavra, porque ele começa a quebrar protocolos. E Nicodemos era alguém que estava observando as ações de Jesus, os frutos que eram realizados de seus evangelismos, de suas pregações, porque Jesus, ele falava da palavra, ele falava da parábola, mas também os sinais acompanhavam, as curas, os milagres o acompanhavam. E eu não vejo Nicodemos diferente de nós hoje. Quantos lugares eu tenho passado e quantas notícias nós estamos vendo de sinais e prodígios que acontecem, e a gente pergunta assim: nossa, mas será que isso é de Deus? Será que isso provém de Deus ou não provém? Por quê? Porque até acontece de alguns falsos profetas, alguns falsos enganadores acabar gerando incrédulos dentro da igreja. A gente vê tantas pessoas querendo fama, querendo status, querendo isso daqui, enganando o povo de Deus, que nós que às vezes estamos sendo conhecedores da palavra, estamos nos perguntando: será que é de Deus ou não é de Deus? Está gerando dúvida. Só que eu não quero falar disso, eu quero falar da lei e da graça. Esses dias eu falei algo, eu falei: gente, as pessoas me falando de uma situação, e a gente falou assim: ah, mas eu não teria paciência, eu não saberia suportar, eu tento fazer assim. Eu falei: olha, a partir do momento que eu conheci e descobri o que é graça, eu tenho uma vida diferente. Aleluia. Eu sei o que é amar,
eu sei o que é perdoar, eu sei o que é suportar. Porque aquele tempo, a lei permitia que aquele que errasse fosse apedrejado. A lei naquele tempo permitia que alguns fossem excluídos, fossem separados, fossem anulados. A lei não permitia que Jesus alcançasse o pecador, que Jesus alcançasse o errado. E quando Jesus chega, ele começa a ensinar o que é a graça, o que é o amor, o que é a comunhão, o que é resgatar vidas. Ei, o Senhor, ele chega para nos ensinar o que é ter intimidade. Aleluia. O Senhor, ele chega para nos mostrar que não basta apenas saber, mas que precisa praticar, que precisa viver. E Nicodemos começa a olhar aquele Jesus que entra dentro da casa de um pecador, que senta para comer na mesa de um pecador. Nicodemos começa a observar aquele Jesus que para dar ouvido àqueles que são discriminados. Aí o texto diz que ao anoitecer, Nicodemos vai se encontrar com Jesus, vai conversar com ele. Interessante que ele não vai procurar Jesus durante o dia, porque talvez ele seria até criticado, mas você vai falar com ele, porque os próprios fariseus perseguiam ele. E quando Jesus é abordado por fariseu, por Nicodemos, Nicodemos questiona ele e pergunta a ele, fala a respeito de tudo que ele faz e diz: como pode? E não, ele diz: este veio à noite a Jesus, ele diz: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer este milagre que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Ele é capaz de entender que Deus é na vida daquele homem chamado Jesus. Sabe por quê? Tem coisas que nós não conseguimos compreender. Tem coisas de Deus que é mistério para nós. Tem coisas que nós não somos capazes muitas das vezes de gerar uma explicação, mas algo dentro de nós arde. A gente sabe dizer: o Senhor é na vida desse homem, é o Senhor que gerou esse milagre. E isso é coisa de Deus, porque o Espírito que habita nesse homem de Deus também habita em nós. Tem situação que você não vai conseguir explicar, tem situação que você vai tentar entender como que o milagre aconteceu, como que essa pessoa ficou sabendo disso, como que Deus usa esse homem, como que Deus usa essa mulher. Mas você vai entender que se não for Deus, nada pode acontecer. Que não for o Senhor, o milagre não vem, a porta não se abre, o milagre não chega. Glória a Deus, aleluia. Deus é a explicação. Tem detalhe que não se dá, porque Deus, ele é suficiente. Ele vai, que ele manar, ele canta, ele é, ele faz, ele pode. Deus é suficiente. Jesus vê que aquele homem quer tentar entender, e o Senhor está dizendo: se ninguém nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se ninguém nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus começa a falar sobre coisas celestial, sobre coisas espiritual. Só que aquele homem, ele está vivendo tanto a lei, ele se tornou tanto religioso, que a conversa dele é sobre coisas terrenas. Quando ele vai responder Jesus, ele está dizendo assim: Senhor, mas como que um homem velho pode nascer de novo? Tem gente que está preso naquilo que é terreno. Tem gente que não tem intimidade para poder conversar sobre milagres. Sabe,
nós temos um canal no YouTube que tem mais de 100 mil seguidores. Eu tenho uma página no Facebook com 500 mil de seguidores falando do projeto Culto na Rosa. E nós temos vários testemunhos. E eu fico acompanhando os comentários e tem coisa que eu não debato mesmo. Eu não respondo. Porque são pessoas que não têm intimidade com Deus, questionando, julgando, criticando testemunhos de milagres. Eu fico vendo pessoas que, ao invés de falar assim, louvado seja esse Deus que fez esse milagre, eu creio, são pessoas que não conseguem compreender sobre as coisas celestiais, sobre que Deus faz milagres e sinais, sobre que Deus é. A gente só quer crer quando precisa, a gente só quer crer quando necessita de algo. Tem gente que nunca parou para ter experiências com Deus, para tentar entender quem é Jesus, para dizer, Senhor, eu quero conhecer mais a Tua glória, eu quero conhecer mais o Teu poder. Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu ouvir a Tua voz. Teve gente que nunca teve a curiosidade de saber e viver experiências com Jesus. É um crente que vem, senta no banco, canta um hino, mas nunca buscou saber quem Ele é. Dizer, Senhor, se revela a mim. Porque se o Senhor fez milagres lá atrás, o Senhor vai fazer milagre na minha vida. Porque se o Senhor falou com Moisés pela sarça, o Senhor também vai falar comigo de alguma forma, de alguma maneira. São pessoas que estão preocupadas com conquistas pessoais. Fala. Que às vezes estão servindo ao Senhor por causa de status, por causa de moda. Porque hoje ter uma religião é como se fosse uma moda. É dizer, eu sou de tal igreja. Não, minha igreja é assim, minha igreja é assim. Mas se conhecer a Jesus, Nicodemos confiava na sua inteligência, na sua sabedoria, no seu estudo. E de repente ele olha para alguém que consegue, por suas mãos, por sua fala, haver prodígios e sinais. Imagina só alguém tão devoto, alguém tão conhecedor, que nunca viveu algo daquilo que pregou, que nunca experimentou algo daquilo que falou a vida inteira. Nicodemos passa a vida inteira falando o que Deus faz, mas nunca viu nada na vida dele. Nicodemos passa a vida inteira ensinando que Deus abriu o mar vermelho, que Deus mandou as pragas, falando de Elias, falando de Eliseu, só falando. Nunca viveu, nunca experimentou. E de repente aparece alguém que mostra o que é milagre, que tem testemunho. Olha só, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estava um dia ministrando numa igreja, no final do culto, aquela oração, gente sendo arrebatada, gente sendo renovada, gente sendo curada. Acabou o culto, veio uma irmã que já conhecia a minha família há muitos anos, uma senhora que já era cristã há 10, 20 anos, e ela chega até em mim para agradecer e diz assim: pastora, eu estou muito feliz, muito. Pela primeira vez eu senti o Espírito Santo de Deus. Mas a verdade é que eu não sabia se eu me alegrava, porque o que eu tinha de tempo de cristã, ela tinha muito mais do que eu. E ela veio me falar que é a primeira vez que ela veio sentir algo diferente. E quantas pessoas não estão como Nicodemos? Quantas pessoas não estão pregando, não estão ensinando, não estão querendo dizer, trazer Jesus para dentro de casa, persuadindo com palavras, mas às vezes as pessoas não sabem nem o que estão falando, nunca sentiram, pregam de coisas que não viveram, falam de coisas que não sentiram. E às vezes a gente está julgando, criticando alguém que não tem o estudo que você tem,
não tem o conhecimento que você tem, mas deu lugar para Deus. Mas deu espaço para Deus, mas buscou conhecer quem Ele era, mas renunciou, mas decidiu se dedicar a ser incendiado por esse Deus. O Senhor está dizendo: ei, é necessário nascer de novo. O Senhor Jesus veio para que muitos tivessem a chance de nascer de novo, de rever todas as coisas, de abandonar as coisas velhas. E Ele disse assim: o vento sopra onde quer, e tu ouves o seu som, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Muitos que são nascidos da carne seguem aquilo que aprendeu. E quando nós andamos pelo Espírito de Deus, nós deixamos de fazer as nossas vontades, nós deixamos de viver o nosso eu. Eu estava, semana passada ou retrasada, eu falei assim: hoje eu vou ficar aqui. Daqui a pouco meu telefone toca: irmão, onde que é o culto hoje? Eu falei assim: eu falei: qual, irmão? De terça-feira? Me busca aqui que eu vou. Eu falei: Senhor, eu falei que hoje eu não vou no culto, mas amém, essa irmã precisa ir no culto, hoje eu vou. E quando eu estou lá no culto, e eu ia no monte orar e pronto. Quando eu estou voltando, eu falei assim: agora eu não vou mais no monte que está tarde. Aí o irmãozinho me liga: você não falou que ia estar no monte? Eu estou aqui no monte esperando. Eu falei: Senhor, eu não vou no monte mais. Eu falei: amém, segura o povo aí que eu estou indo. Quando eu cheguei, ninguém mais estava lá no monte, só eu. Eu falei: Senhor, eu estou sendo guiada, agora eu não faço mais a minha vontade, é o teu Santo Espírito que me guia. Vem para cá, vai para lá. Porque quando você se dispõe a viver a vontade de Deus e andar pelo Espírito, é isso aqui: o vento sopra onde quer e tu ouves o seu som. Glória a Deus. Quando você descobre que é intimidade com Deus, o que é ouvir a voz do Senhor, você vai estar tão próximo de Deus que você está na tua casa e Deus fala assim: liga para fulano de tal, manda uma mensagem, manda uma oração, chama aquela irmã para a igreja. Você é convidado pelo Espírito Santo de Deus a trabalhar para Ele. Você é movido pelo Espírito Santo de Deus. Sabe aquele negócio que você chama de intuição? Você fala: meu filho, meu coração apertou porque você disse que ia sair essa hora. Meu filho, meu coração está apertado porque você está andando com fulano de tal. Alguém fala assim: mãe, isso é coisa da sua cabeça. Às vezes fala assim: mas é uma intuição. Não, é o Espírito Santo de Deus conduzindo a sua vida. Porque agora você não vive mais apenas por aquilo que você te disseram, mas agora é o Espírito Santo que está te ensinando, é o Espírito Santo de Deus que está te conduzindo. E quantas pessoas estão cegas, estão frias e não conseguem enxergar que estão falhos e errados? Quantos fariseus perseguiram Jesus, apontaram para Jesus porque se diziam conhecedores da verdade? Nós estamos vivendo um tempo em que pastores brigam com pastores, em que igrejas brigam com igrejas, em que há guerra no meio do povo, porque todo mundo é dono da verdade, porque todo mundo sabe. A palavra de Deus diz: não confie no seu próprio entendimento. E sabe o que acontece quando nós nos achamos certo demais? Não há arrependimento. Não há. Você consegue enxergar o erro, a falha de todo mundo, mas como você se acha tão certo, você nunca vai conseguir se arrepender. Você nunca vai conseguir aceitar que você, sendo quem você é, precisa nascer de novo. Você acha que Nicodemos, se ele entendesse aquilo, ele ia aceitar que precisaria nascer de novo? Ele sendo um doutor da lei, um mestre, um fariseu, um devoto,
o Senhor chegar a dizer: olha, para você ver o reino dos céus, você precisa nascer de novo. Ei, você está achando que você está muito crente porque você está vindo no culto, não falta uma quinta-feira? Você está achando que você está muito crente porque você está dizimando? Você está achando que está muito crente porque você congrega certinho, porque você oferta, porque você não bebe, porque você não fuma? É necessário nascer de novo para ver o reino dos céus. É necessário conhecer a Jesus. Alabai, deremanai, decanta. Há quanto tempo você não chora na presença? Há quanto tempo você não se derrama na presença do Senhor? Emai, derebiaias. Há quanto tempo? E o Senhor está dizendo para ele: na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis se eu vos falar das coisas celestiais? Será que estamos preparados? Será que estamos preparados para a sua oração que você tanto fala assim: Senhor, entra na minha casa, muda a minha história? Será que você está preparado para a resposta do Senhor, para a tua oração, a qual você tem falado: Deus, me usa, Senhor, faz a tua vontade, demais? Será que estamos preparados para a resposta do Senhor para a nossa vida? Porque quando o Senhor chegar para responder a nossa oração, Ele está dizendo: eu vou mexer em tudo, porque eu quero levantar e decanta que você venha nascer de novo, porque eu não vou te usar da forma que você está, eu não vou te levantar da forma que você está. Se você levar e se clamar para mim: Senhor, entra na minha casa, muda a minha história, se prepara, porque Deus vai se levantar do trono, e Ele está dizendo: eu vou abrir os seus olhos, eu vou abrir o teu entendimento, eu vou abrir a tua visão, para que você compreenda como é o reino dos céus, para que você compreenda o que é a minha vontade. Glória a Deus, aleluia. Porque muitos têm orado, buscado pela própria vontade, mas não conseguem compreender qual é a vontade de Deus sobre a sua vida, não conseguem compreender qual que é o desígnio do Senhor sobre a sua vida. É muito mais além do que você imaginou, nem sequer chegou ao seu coração. Tem gente que, assim como Nicodemo, está tão distante da vontade de Deus, está tão distante daquilo que Deus tem para a sua vida, e está com pressa da realização, e está com pressa do cumprimento. Mas Deus está dizendo: no processo que eu estou me fazendo conhecido a você, é durante o processo que eu estou te trazendo para perto. Tem gente muito preocupada: o Senhor é que olha quando o Senhor falou, o Senhor disse que iria fazer. Mas o Senhor sabe que quando Ele cumpre, a gente logo esquece daquilo que a gente prometeu para Ele. A gente logo vai deixando de ficar dedicado, a gente logo vai deixando de nos esforçar, de nos procurar. Mas se quando a promessa não se cumpre, a gente está ali chorando, a gente está ali clamando, a gente está no monte, está lá no culto da tarde da bênção, da irmã da casa. É por isso que Deus não te entrega logo, porque Ele está dizendo: ei, depois que você me conhecer, a promessa que você tanto queria, não se tornará nada, porque tu saberás que eu sou suficiente na sua vida. É por isso que Deus está tardando, porque Ele está preparando o teu coração para que você o conheça, para que você tenha intimidade.
Muitas das vezes eu vejo pessoas clamando tanto: Senhor, eu quero tanto que Deus me entregue isso, bens materiais, conquistas. E a gente começa a orar com essas pessoas, paga preço por essas pessoas. Sabe o que eu vejo no final dessa trajetória, quando Deus entrega na vida da pessoa? Eu olho para essas pessoas e contemplo que elas não são mais a mesma a qual me procuraram no início. São pessoas que durante todo o tempo de busca tiveram um crescimento espiritual muito grande. São pessoas que foram transformadas, conheceram Jesus de fato. Eu vim conversando com Deus e falando: Deus, quantas pessoas são atraídas pela Tua presença, por aquilo que o Senhor pode oferecer? Quantas pessoas são atraídas para a igreja, para te servir por causa de um convite, e chega aqui tem um louvor abençoado, e chega aqui tem uma oração? Tem gente que chega sem entender o que é, mas fala: você foi atraído. Mas nem todo mundo permanece. Assim como aquele jovem rico que foi atraído, chegou até Jesus, e Jesus falou assim: ei, dá tudo que você tem aos pobres. Ele não foi capaz, ele não conseguiu, ele até foi atraído, mas quando ele viu o tamanho do desafio, quando ele viu que tinha que renunciar, ele não conseguiu. Hoje nós estamos aqui, nós somos atraídos por Jesus, mas sabe o que vai fazer você permanecer aqui? É quando você conhecer Jesus de fato, é quando você conhecer Ele, e não o que te atraiu, que vai te fazer ficar aqui. Mas sabe por quê? Quando conhecemos Ele, não importa se Ele te der sim ou se Ele te der não, não importa se Ele te abençoar ou se Ele fechar a porta. Você está olhando para o céu e está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. Você está olhando para o céu e está dizendo: Jesus, as portas podem se fechar, mas eu não volto mais atrás para a vida que eu estava. Senhor, o mundo pode ficar em silêncio, Pai, o inferno pode se levantar contra a minha vida, o Senhor pode ficar em silêncio, mas eu estou aqui, porque de fato eu conheço o Senhor. Glória a Deus, aleluia. É que negócio é esse? Quando você conhece Jesus, Ele não precisa se apresentar em forma de barro, Ele não precisa se apresentar por intermédio de alguém, Ele não precisa se apresentar fisicamente. Quando você conhece o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor testifica a presença dEle aonde que nós estivermos. Porque quando dois jovens no caminho de Emaús se distanciaram dos outros discípulos, estavam tristes, abatidos, falando de Jesus Cristo que havia sido crucificado, e a esperança deles havia se acabado, porque eles idealizaram um Cristo que ressuscitaria. Mas a notícia chega que as mulheres chegaram lá naquele sepulcro e Ele não estava lá. E mesmo assim eles não creram que havia sido uma ressurreição. Mas Jesus aparece fisicamente para eles. Mas o texto diz que não era lhe permitido que eles reconhecessem Jesus fisicamente. E Jesus vem conversando com eles, falando com eles. Jesus ceia com eles. E no partir do pão Jesus desaparece. E quando Jesus desaparece, um discípulo olha para o outro e diz assim: ei, você não percebeu que quando Ele falava conosco no caminho, o nosso coração ardia? Você não percebeu que quando Ele pregava para nós, conversava conosco, nós sentimos algo diferente? Jesus está dizendo: é tempo de reconhecerem a minha presença, porque quem me conhece, não depende se o profeta coloca a mão ou não, não depende se o pastor te vê ou não, não depende se a liderança te enxerga ou não. Quem conhece Jesus não é dependente de coisas
movimenta ao teu respeito. Lebai, decanta. Você sente Ele, porque o Espírito de Deus, Ele habita em você. E é tão difícil hoje, sabe por quê? Porque a gente grita, a gente chora, a gente põe as mãos e o povo não tem sensibilidade de sentir Ele. O povo não sente, não tem sensibilidade. Eu já vi pessoas orando por cura do braço crescer, e as pessoas não glorificaram o nome do Senhor. E as pessoas não se derramar na presença dEle, não se prostrar. Estamos frios, estamos congelados. Jesus está na casa e ninguém sente nada. Lá vai, decanta. Mas quando você fala da necessidade do bem material, a pessoa abre o bocão e dispara a chorar, a pessoa dispara a glorificar. Quando você vai, decanta. Mas a presença por si só não tem gerado algo em nós. Glória a Deus. Não tem gerado esse ardor em nós. Sinto saudades do culto em que era difícil de terminar, porque a igreja estava falando em línguas estranhas, porque os jovens, as crianças estavam sendo batizadas. Sinto saudade daquela oração, Lemanai decanta, em que a igreja inteira ouvia a voz de cada um, em que incomodava o inferno. Sinto saudade, Lemanai decanta, em que o inimigo não conseguia ficar dentro da igreja, se manifestava e tinha que sair. Sinto saudade daquela igreja barulhenta, Labadarabai decanta. Igreja, não tome Lebai decanta. Tome cuidado para que não se torne um Nicodemos, um religioso, um dono Lebai decanta do conhecimento, mas não tem a prática, não tem a experiência. Alabai decanta. Eremai decalabaias. Remanai decanta. Que não acabe o fogo, que não acabe a presença, que não acabe a chama do Senhor. Eremaias Nicodemos foi um no meio de muitos que disse: tem alguma coisa acontecendo, eu preciso falar com ele, eu preciso entender. Sejam Nicodemos que não se conforme com essa situação, que procure entender, que procure saber o que é isso, o que está acontecendo. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Aleluia. O tempo está passando rápido, as coisas estão mudando. Eu vinha falando, Senhor, nós não temos mais sede. Nós não temos mais sede, Senhor. Não temos sede, como assim? A gente não tem sede de ler a palavra. A gente não tem sede, Senhor, de buscar conhecimento. A gente não tem sede de dons espirituais. A gente não tem sede. As pessoas hoje não têm sede de ser batizado pelo Espírito de Deus. Jesus respondeu: na verdade eu te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. É verdade. Se coloque de pé. Glória a Deus. Bispo, senhor, algum hino aqui? Se coloque de pé. Eu já ouvi de mais de uma pessoa pelas redes sociais, em igrejas que eu fui ministrar, dizendo: pastora, eu prego como Nicodemos, pastora, eu prego tanto, eu estudo tanto a palavra, mas eu não consigo sentir nada. Eu não consigo sentir. Pessoas que falam: pastora, como que faz para ser batizado no Espírito Santo? Como que faz para falar em línguas estranhas? Porque eu estou jejuando, eu estou fazendo um propósito, eu estou indo no culto, eu não estou conseguindo sentir nada. Eu vejo Deus agir muito aonde há coração quebrantado. E por isso que muitas das vezes o Senhor vai permitir que a situação
venha nos quebrar. Às vezes essa porta fechando, às vezes você vê tantas coisas acontecendo naquela área que te machuca. É o Senhor permitindo para quebrantar o teu coração. Porque se você não conseguia se derramar na presença, às vezes essa situação vai te levar a se derramar diante dele, a se prostrar diante dele. Ah, quem dera se você fosse pela sede, quem dera se você fosse pela fome. É como assim? Você já sentiu sede, a boca seca? Você precisa desesperadamente beber água. A sede por Deus é aquela vontade que você tem de abrir a palavra e ler. Hoje não tem isso mais. As pessoas estão indo para Jesus por causa das situações difíceis, porque não tem mais sede, porque não tem mais fome. Eu estou falando de algo que eu sei com 7 anos de idade. Eu falei, mãe, eu não quero aniversário, eu quero uma Bíblia. Eu nunca dormi sem ler a palavra do Senhor, porque havia uma sede dentro de mim tremenda. E cada vez que eu ia, eu falava, Deus, eu quero ser assim, eu também quero sentir isso. Então nesta noite, Elemaia, se você quer ser cheia, não vazia, maravilha, pede para ele. Portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que